Pessoal, gravação iniciada. Vamos começar a nossa aula de hoje. Muitíssimo boa noite mais uma vez, agora de forma oficial. Então vamos começar nosso encontro de contabilidade de custos. Lembrando que semana passada a gente começou bastante coisa, né, pessoal, sobre DRE, demonstrativo de resultado de exercício. Então nós conversamos muita coisa sobre a nossa DRE e hoje nós vamos dar continuidade nesses estudos. Vamos retomar, né? Vamos fazer uma pequena revisão rápida para que a gente consiga avançar. Então, olha só, na semana passada nós falamos sobre DRE. E o objetivo da DRE é o quê, gente? Opa. Apurar o resultado do exercício. O objetivo do DRE é encontrar lucro ou prejuízo. Beleza. Isso todo mundo já está craque, todo mundo já está sabendo. Então, para que eu consiga encontrar o lucro ou o prejuízo da organização, eu trabalho apenas com receitas e despesas. Semana passada, eu me recordo que a gente utilizou várias situações, né? Tira dinheiro do banco, leva para tal lugar, eu compro máquina, eu compro computador, eu compro matéria-prima, eu faço isso, eu faço aquilo. Fico mais rico, fico mais pobre. Vocês se lembram disso? Então, isso foi para a gente conseguir solidificar o nosso conhecimento no momento, né, de reconhecer o que é uma receita e o que é uma despesa, principalmente o que é despesa. Então, hoje a gente vai dar continuidade nisso. Então, a gente precisa definir, sabe, claramente na nossa cabeça que despesa é uma coisa, investimento é outra, tá certo? Por isso que a gente fez esses conhecimentos iniciais em contabilidade, né, para que a gente conseguisse transcorrer o que é uma DRE. Boa noite, Tiago. Para que a gente conseguisse transcorrer o que é uma DRE. E a DRE começa lá em cima, através da receita. E como eu falei para vocês, DRE é um documento, é um relatório que ele é vertical, ele vai de cima para baixo, até chegar lá embaixo na apuração do resultado. Então, eu tenho receita, eu tenho CMV e eu tenho despesa. Pessoal, só um instantinho, tá? Um segundo, tá, gente? Desculpa, pessoal, vamos lá. Trabalhar em casa tem dessas coisas, né? Essas intercorrências. Então, como eu estava dizendo, o objetivo da DRE é encontrar o resultado, lucro ou prejuízo de determinada organização. Beleza. Isso a gente já sabe. Como que eu descubro o meu prejuízo ou o lucro? Como que eu descubro o resultado? Através das contas de resultado. Receita menos CMV menos despesa. Receita, CMV e despesa. Essa é a ordem, tá certo? Receita menos custo da mercadoria vendida menos as demais despesas que eu tenho. Ok? Então, assim que a gente consegue descobrir o que é o prejuízo, o que é o lucro, como que a gente consegue apurar esse cara? Através apenas de duas contas, receita e despesa. Beleza? E isso é um negócio que a gente não pode deixar, jamais, tá bom, pessoal? A gente não pode deixar isso aí ficar vagando por aí. A gente tem que entender esse negócio. Beleza? Então, vamos continuar. Bom, dito isso, vamos continuar falando, né? Porque assim, gasto. A gente vai dissecar um pouquinho, a gente vai entrar a fundo no que é um gasto, né? Porque um gasto, ele pode ser 4 coisas diferentes, que é o que está aí na tela de vocês. Primeiro, vamos lá, vamos conceituar o que é gasto. Gasto é o sacrifício, deixa eu trazer a telinha mais para cá.
Gasto é o sacrifício financeiro com que a empresa arca para a obtenção de um produto ou a prestação de serviço. Então, eu posso... Eita ferro, que agora o que eu fiz, Jesus? Pronto. Um gasto, ele é um sacrifício financeiro. Então, é a dispensação, né, a dispensa de recurso ou a promessa de uma dívida. Isso é um sacrifício financeiro. Então, para que eu consiga adquirir determinado produto, determinado bem ou determinado serviço, eu tenho que gastar. Eu tenho que gastar. Mas, no momento em que eu gasto, no momento em que eu faço determinados gastos, esse gasto, pessoal, ele vai ficar classificado como investimento, despesa, custo ou perda. Então, um gasto, ele pode ser um investimento, ou ele pode ser uma despesa, ou ele pode ser um custo, ou ele pode ser uma perda. Beleza? E a gente tem que saber disso. Isso aqui vai ser importante para vocês na nossa disciplina e também vai ser importante na disciplina de ADIC que nós conversamos agora há pouco. Tá certo? Então, eu posso falar que gasto é gênero. E eu posso falar que custo, despesa, investimento e perda são espécie. Como assim, Igor? Gênero e espécie. É a mesma coisa para eu falar assim para vocês. Cachorro é gênero, beleza? Aí eu tenho diversas raças que serão essas espécies. Então, assim, cachorro está aqui em cima. Eu tenho um cachorro e ele pode ser um pincher, ele pode ser um labrador, ele pode ser diversas raças diferentes. Trazendo para a gente a mesma coisa. Eu tenho gasto, exatamente, Pedro, era isso que eu queria te dar de exemplo. Gênero e espécie, é isso mesmo. Então, eu tenho aqui em cima gasto, e esse gasto ele vai poder ser um custo, ele vai poder ser uma perda, ele pode ser um investimento e pode ser uma despesa. Tá certo? Porque dependendo do tipo de gasto, esse gasto vai ser tratado e vai ser aplicado de forma diferente. Por isso que a primeira coisa que a gente tem que fazer com propriedade, tem que entender, tem que saber, é diferenciar todos os tipos de gasto. Porque se eu pegar essa despesa e colocar ela no lugar errado, se eu pensar que essa despesa é um custo, ferrou tudo e eu posso pagar menos imposto por causa disso. Aí você acha que a Receita Federal vai ficar feliz com você? Não, não vai. Então, se por acaso, vier a ter uma auditoria da Receita Federal, você vai tomar uma bela de uma multa. Aí você vai falar assim, eu não sabia. Sabe o que o auditor vai olhar para sua cara e vai falar? Sinto muito, paga essa multinha aqui e agora vai estudar. É isso que vai acontecer. Então, por isso que nós temos que ter propriedade ao conhecer o que é investimento, perda, custo e despesa. Aí você pode pensar assim, não, Igor, eu não preciso mexer com isso não, eu não preciso mexer com isso, eu sou um administrador, eu sou um gestor financeiro. Pessoal, desde a primeira aula eu estou tentando colocar na cabeça de vocês, contabilidade de custos é uma matéria mais gerencial do que tem aplicabilidade mesmo na vida de um contador especificamente, tá certo? Contabilidade de custos é uma disciplina gerencial, é um conhecimento que vai te auxiliar gerencialmente, ok? Então vamos lá. Então, dito isso, um gasto pode ser um investimento, perda, custo ou despesa. Então vamos lá. Vamos traçar todos os cenários para a gente conseguir identificar claramente o que é quem aqui. Primeiro passo, vamos lá. Investimento. Quando que o meu gasto ele será um investimento? Então vamos lá. O gasto ele vai ser um investimento quando ele for ativado em função da sua vida útil ou de seus benefícios atribuíveis a futuros períodos. Que definição horrível. Eu podia até fazer assim dessa definição, né? Poderia, mas eu não vou, porque esse tipo de definição é importante para vocês, caso, porventura, no futuro, vocês venham fazer algum tipo de certame público. Mas, enfim, o que é esse investimento, pessoal? Investimento, ele tem a ver com ativo. Ativo. Tem a ver com balanço patrimonial. Investimento tem a ver com ativo, com balanço patrimonial. Sabe aquela perguntinha que eu fiz semana passada para vocês? Se eu fizer isso, se eu comprar um computador, se eu comprar uma máquina, se eu comprar tal coisa, eu fico mais rico ou fico mais pobre? Aí muitos de vocês acertaram com muita propriedade, falando assim, não, você fica igual. Por quê? Porque você está trocando a qualidade do seu patrimônio. Isso, em outras palavras, é um investimento. Então, quando eu compro matéria-prima, investimento. Por que, Igor, investimento?
Porque eu compro a matéria-prima e vou colocar essa matéria-prima dentro do meu ativo, dentro do balanço patrimonial. É um bem que eu estou adquirindo. Então, todas as vezes que eu compro alguma coisa e eu tenho que colocar essa coisa que eu comprei dentro do meu balanço patrimonial, dentro do meu ativo, eu estou enfrentando, eu estou me deparando com um investimento. Eu não fico nem mais rico, nem mais pobre. Investimento tem essa característica. Eu só estou trocando a qualidade do meu patrimônio, do meu ativo. Então, comprei estoque, igual são os exemplos que estão aqui, né? Comprei um bem, comprei um computador, comprei um terreno, comprei imóveis, comprei mercadorias, comprei máquinas, comprei veículos, comprei matéria-prima para fabricar lá o meu cachorro-quente, para fabricar os meus produtos. Tudo isso eu estou falando de ativo. Tudo isso eu estou falando de investimento. Então, quando você se deparar com a pergunta, fiquei mais rico ou fiquei mais pobre com essa operação? E você responder, eu não fiquei nem mais rico nem mais pobre, eu estou trocando a qualidade do investimento, do patrimônio, eu estou de frente com um investimento. Tudo bem até aqui, gente? Beleza? Agora eu vou complicar um Tudo pouquinho a vida jóia. de vocês. Beleza, valeu, Eric, obrigado, cara. Agora eu vou complicar um pouquinho a vida de vocês. Em determinadas situações. Oi? Tá. Em determinadas situações, gente, eu tenho um investimento e ele vai se tornar uma despesa. Eita ferro, hein? E em determinadas situações, o investimento ele vai se tornar um custo. Que bagunça, hein? Que bagunça. Eu só vou introduzir esse assunto. Só vou introduzir. Vem comigo. Quando eu faço um investimento, significa dizer que eu estou comprando coisas dentro do ativo, beleza? Só que em eventual momento, eu vou consumir aquilo que está no meu ativo. Quer ver uma coisa? Fui lá e comprei matéria-prima. Eu estou comprando essa matéria-prima para ficar guardada? Nada disso, né? Eu estou comprando para quê? Para consumir essa matéria-prima, para levar para a linha de montagem e eu produzir o meu produto. Faz sentido isso, né? Você chega numa padaria, vai lá e compra sacas e sacas de farinha de trigo, sei lá, de queijo, alguma coisa nesse sentido, para industrialização. O objetivo dessa padaria é comprar para deixar guardado, para deixar estocado? De forma alguma, de forma alguma. Essa padaria compra para quê? Para produzir os seus pãezinhos, correto? Então, olha só comigo, deixa eu até abrir uma nova telinha aqui. Pensa comigo, pensa comigo. Então, eu comprei matéria-prima. Essa matéria-prima vai para o estoque. Beleza? Vai para o estoque. Só que o objetivo é eu consumir essa matéria-prima para fazer com que essa matéria-prima se torne um produto acabado. Então, todas as vezes que eu tiro essa matéria-prima do estoque e levo lá para minha produção, eu estou tendo consumo. Esse consumo é um custo. Ou esse consumo pode ser uma despesa. Eita, e o que agora ferrou de vez? Eu não estou conseguindo entender. Fique calmo que a gente vai chegar lá. Que eu quero que você saia daqui sabendo desse exato momento. Investimento é quando eu compro algo que vai para o meu estoque. Investimento é quando eu compro algo que vai para o meu ativo. Beleza? Agora, quando eu consumo essa coisa que pode ser consumida. Então, eu tenho lá produtos que podem ser consumidos. Esse consumo pode ser caracterizado como uma despesa ou um custo. A gente vai entender agora a diferença entre custo e despesa. Vamos agora entender a diferença entre custo e despesa. Primeira coisa, para a gente começar aquecendo, para a gente começar feliz, afinal de contas, ontem foi um dia bem feliz. Certos mulambos tomaram de 4-0. Eu fiquei muito triste com isso, gente, me desculpem. Mas vamos lá, vamos começar bastante feliz. Pessoal, olha só. Primeira pessoa que conseguir classificar a diferença entre custo e despesa ganha pontinhos extras. Alguém se arrisca? Eu vou tirar desse slide aqui. Diferença entre custo e despesa. Ganha pontinho extra. Eu já vou até colocar aqui a telinha dos pontos extras, que eu acho que alguém vai ganhar, né? Contabilidade e custos. Alguém, pessoal?
Alguém se arrisca? Diferença de custo e despesa? Custo é aquilo que se gasta esperando algo. Despesa não tem retorno. Não necessariamente. Não necessariamente. É uma outra coisa. É uma outra coisa. Mais alguém? Pô, Igor, como raios eu vou saber sendo que você não falou isso ainda pra gente? Custo é sobre a compra da mercadoria e despesa são os gastos da empresa. Bom, Natanael, você não está errado. Não é a definição que eu espero ainda. A gente precisa de uma definição um pouco mais completa. Mas principalmente nessa primeira partezinha, que custo é a compra de mercadoria, você está certo. Custo, deixa eu ver aqui, custo é o valor que será vendido. Não, Lucas. Vamos ver o que o Crindir escreveu. Custo, investimento a curto prazo, despesas são gastos todos os meses. Não. Então vamos lá. Vamos lá, que daqui a pouco vocês vão ser capazes de explicar isso. Vem comigo. Então, olha só o que é custo. Custo é o gasto relativo. Ó, o Thiago acertou a despesa, mais o custo mais ou menos. Vocês estão indo no caminho certo. Vem comigo, daqui a pouco vocês ganham pontinhos. Custo é o gasto relativo ao consumo de bem ou serviço no processo de produção de outros bens e serviços. Então, em outras palavras, para simplificar a vida de vocês, custo é todo o valor gasto, olha só isso, gente, ligado à atividade fim de uma organização. Custo é todo o valor empregado, tudo o que for gasto na atividade fim de uma organização. Na atividade fim de uma organização. Basicamente, eu tenho 3 tipos de empresas. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre isso. Eu tenho empresas de cunho industrial, eu tenho empresas de cunho comercial e tenho empresas de cunho de prestação de serviço. Beleza? Vamos lá, vamos por partes. Uma empresa industrial, seja ela qual for, qualquer empresa industrial, o objetivo dessa empresa é o quê? Produzir. Produzir bens, produzir produto, industrializar, fabricar. A atividade fim de uma empresa industrial é produzir, ok? Fabricar produtos. Então, eu posso pressupor que, olha só isso, eu posso pressupor que todos os gastos empregados na produção de determinado produto são custos. Por quê? Porque a atividade fim de uma empresa industrial é produzir, ok? Então, tudo aquilo que for aplicado na atividade fim, tudo aquilo que for gasto na fábrica, é um custo para aquela empresa. Tudo o resto é considerado uma despesa. Vamos para mais coisas. Uma empresa de prestação de serviço. Qual que é a atividade fim de uma empresa prestadora de serviço? É até um tanto óbvio falar isso, né? A atividade fim é prestar serviço. Prestar serviço. Independente de qual seja o ramo dessa empresa. O objetivo dela, a atividade fim dela é prestar serviço. LS, por exemplo, prestar serviços educacionais. Essa é a atividade fim da LS. Então, qualquer gasto ligado à atividade fim, qualquer gasto diretamente ligado à prestação de serviço educacional é um custo, beleza? E todo o resto é considerado uma despesa. Contabilidade de custos significa basicamente a gente conseguir distinguir isso. E quando a gente fala em prestação de serviço, é um ramo gigantesco, porque as empresas possuem as suas peculiaridades. Mas vamos lá, olha só, como havia dito a vocês, LS, o objetivo dela, atividade fim, é prestar serviços educacionais. Beleza. Igor, me dá um exemplo, o que seria um custo para a LS, por exemplo? O meu salário. A LS gasta com o meu salário para prestar um serviço diretamente para vocês, que é a atividade fim. O salário do professor Ivan, por exemplo, que é a coordenação acadêmica. Isso tudo é atividade fim. Tudo isso é atividade fim. Agora, pessoal lá do administrativo, pessoal do marketing, pessoal que fica no Instagram, pessoal do teleatendimento. Tá travando, gente? Tá travando para mais alguém?
Só para eu saber se sou eu. No meu não, professor. Ah, Natanael, acho que é o seu. Mas vamos lá. Então, gente, todo gasto que foi empregado especificamente na prestação do serviço educacional, ok? Vai ser considerado um custo. Então, o pessoal do administrativo, despesa. O pessoal do financeiro, despesa. O pessoal lá da secretaria, despesa. Pessoal lá do Instagram, despesa. Marketing, despesa. Segurança, despesa. Lanchonete, despesa. Professor, custo. Coordenador, custo. Biblioteca, custo. Porque é atividade, fim. Ok? Beleza? Então é assim que a gente consegue diferenciar custo e despesa. Os gastos ligados à atividade fim daquela empresa, custo. Gastos ligados à atividade meio, despesa. Não estou falando que são gastos menos importantes, tá certo? Não estou falando isso. Estou falando sobre atividade fim e atividade meio. Empresas de cunho comercial, qual que é o custo? Qual que é a atividade fim, me perdoem? É comercialização de produtos. Comercialização de produtos. Aqui fica um pouquinho mais fácil, que eu só tenho custo para uma empresa comercial, o único custo ou o único custo que eu tenho de uma empresa comercial é o valor de compra dos produtos que serão vendidos. Compra dos produtos. Apenas isso. Eu tenho uma papelaria. Qual que é o custo da papelaria? Meu custo com os fornecedores, só isso. O que eu compro de papel, caderno, borracha, lápis, lapiseira. O único custo que eu tenho de empresa comercial é o custo dos produtos, só isso. Apenas isso. Exclusivamente isso. Por isso a contabilidade de custos com empresas comerciais é um livro de uma página. É só eu escrever isso. Custo para uma empresa de contabilidade de custos se restringe a custo do produto comprado. Acabou, acabou. Vamos para o próximo. Acabou o livro, é esse. Salário do vendedor, excelente pergunta, Lucas, porque pode até parecer ambíguo, né? Porque, pô, empresa comercial é produzir, vender produto, vender. E o salário do vendedor vai ser um custo? Não, vai ser uma despesa. O salário do vendedor vai ser uma despesa, tá certo? Por quê? Porque o único custo que eu tenho de empresa comercial é apenas o custo daquele produto que foi comprado. Apenas isso. Uma empresa que compra e vende celular, qual que é o custo? O valor que ela pagou pelo celular que ela vai vender. Só isso. Esse é o único custo. Tudo bem? Eita, Igor, que tá mais ou menos. Tá mais ou menos. Eu sei que tá mais ou menos, mas vamos lá, vamos aprofundar, principalmente, pessoal, no que diz respeito a empresas industriais, beleza? Vou dar alguns exemplos para vocês e eu queria que vocês participassem comigo, tá bom? Primeiro exemplo. Eu vou até, depois eu coloco aqui, vou colocar aqui custo e despesa. Aliás, deixa eu falar sobre isso, depois eu volto em custo e despesa, porque aí a gente faz um paralelo entre os dois, beleza? Eu acho que vai ser mais simples assim. Então, se o custo é aquele gasto que é empregado na atividade fim daquela empresa, que raio seria despesa? Ainda estou confuso. Sem problema, Thiago, me dá 30 segundos que eu vou falar sobre despesa e eu vou bater, sabe, de forma bem significativa entre custo e despesa. Me dá 30 segundinhos só, tá bom? Então, olha só. Custo é atividade fim. Portanto, por exclusão, despesa é tudo aquilo que não é atividade fim. Em outras palavras, despesa é tudo aquilo que for atividade meio. Não estou falando que é a atividade menos importante. Eu estou falando que não é a atividade ligada ao ramo fim, né? A finalidade daquela empresa. Então, em regra, eu tenho 3 tipos de despesa. São despesas administrativas, despesas comerciais e despesas financeiras. Beleza? Então, tudo isso é considerado despesa. Por quê? Porque não está ligado diretamente à atividade fim de uma organização. É a atividade meio, é a atividade que vai auxiliar na obtenção de despesas. Não são atividades menos importantes. Não são atividades que são pagas de forma esporádica. Não é isso. A diferença entre custo e despesa é a atividade fim e a atividade meio. Agora, vamos lá para o exemplo que eu ia começar a dar para vocês. Coloquem na cabeça uma empresa industrial. Vamos lá, numa empresa têxtil, ok?
Empresa de roupa, que fabrica roupa. No caso, a empresa comprar um computador ou veículo para a empresa despesa? Então, boa pergunta, Natanel, boa pergunta. Vou te responder com a outra pergunta e você me responde. Quando eu compro um computador ou um veículo, eu estou ficando mais rico ou mais pobre? O que você acha? Comprei um computador ou comprei um veículo para a empresa? Fiquei mais rico ou fiquei mais pobre? Mais pobre. Será? Mesma coisa, Clemson. Mesma coisa, fiquei igual. Porque olha só, se eu tenho R$ 1.000 em dinheiro, aí eu vou lá e compro um computador. Para minha empresa, vai pro ativo, exatamente o que o Pedro está falando. Quando eu compro um computador, eu fico com os mesmos R$ 1.000. Eu estou rico da mesma forma. Só que eu troquei R$ 1.000 em espécie e agora eu tenho R$ 1.000 em computador. Tenho R$ 50.000 na minha conta. Se porventura desvalorizar, essa desvalorização é considerada uma despesa. Excelente colocação, Thiago. Se desvalorizar. Mas e se não desvalorizar? Se você ganhar dinheiro em cima? Se você comprou um carro 2 anos atrás, hoje ele está valendo mais. E aí? Tá bom? Mas independente disso, quando você compra alguma coisa e essa coisa vai para o seu ativo, você não ficou mais rico nem mais pobre. Você só trocou a qualidade do seu patrimônio. Então você tem R$ 50.000 no bolso. Você tem R$ 50.000 no bolso. Você vai e coloca no banco. Você ficou mais rico? Não, ué. Você tinha R$ 50.000 no bolso, agora tem R$ 50.000 lá na conta corrente. Agora, independente, Lucas, boa pergunta, já chego aí. Agora você foi lá e comprou R$ 50.000 de um carro. Agora, ao invés de você ter R$ 50.000 na sua conta, você tem R$ 50.000 na forma de um carro, no formato de um carro. Lucas fez uma boa pergunta. Mas o carro é para o fim da empresa? Independente. Por quê? Porque o carro foi proativo. O carro foi proativo. Daqui a pouco eu vou chegar onde eu acho que você quer chegar com essa pergunta. Daqui a pouquinho, Lucas. Nesse caso, só entra na despesa se houver desvalorização. Isso, Natanel. Se tivermos uma desvalorização desse imóvel, desse patrimônio, desse ativo, desse carro, aí eu considero como uma despesa. Beleza? Aí sim eu considero como uma despesa, tá bom? Vem comigo, vem comigo. Então coloque na cabeça. Quando eu compro, depende, se o carro for para Uber é custo. Não, Lucas, porque é um patrimônio, independente do ramo da empresa. Mas foi uma excelente colocação e daqui a pouco eu vou chegar nessa aí. Independente do ramo da empresa, tudo que você compra para compor o seu patrimônio é um investimento, tá bom? Tudo que você compra para compor o patrimônio é um investimento. Agora vem comigo. Vamos para os casos mais simples, depois eu entro nesse do Uber que o Lucas acabou de falar. Coloquem na cabeça de vocês uma empresa têxtil, uma fábrica de roupas. Primeira coisa, fui lá e comprei R$ 1.000 de tecido. Fiquei mais rico? Fiquei mais pobre com essa compra, pessoal? O que vocês acham? Comprei R$ 1.000 de tecido. Matéria-prima, né, para minha empresa. Mesma coisa. Boa, Natanel. Então significa dizer, eu vou colocar aqui embaixo, ó, que a compra de matéria-prima é um investimento. Beleza. Agora vamos lá. Segunda pergunta. Eu tenho uma empresa industrial, tá certo? Nessa empresa industrial, eu tenho costureiro, eu tenho vendedor, eu tenho gerente, eu tenho tudo isso. Agora, primeira pergunta, gente. Salário da minha empresa vai ser um custo ou vai ser uma despesa? O que vocês acham? Custo. Acho que é custo. William, você foi o único que falou que custo. Por que você acha que é custo? Lucas também acha que é custo. Você não está errado, não. Você também está certo. Porque é os funcionários que produz, né, para produto fim da para empresa, vender. né, professor? Gostei da resposta do William. Fala de novo, Lucas. É para o fim da empresa, né? Igual o senhor explicou lá do funcionário, o salário, né, da LS. Pode ser. Mas olha só, olha a definição do Lucas. Mais ou menos, mas vem comigo, olha só. Olha a resposta do William. Ele falou que tem funcionário que é para atividade fim. Se eu tenho um funcionário que é para atividade fim, esse salário vai ser considerado um custo. Então, olha só que interessante.
A resposta mais adequada para essa pergunta é a que o Pedro acabou de colocar aqui no chat. Depende do trabalhador. Depende do trabalhador. Se for um trabalhador ligado à atividade fim, se for uma pessoa que está costurando os produtos, fabricando, aí é um custo. Agora, o salário do vendedor, pessoal, empresa industrial, a atividade fim é produzir. Industrializar. É isso, fabricar, apenas isso. Qualquer coisa fora disso é uma atividade meio. Portanto, uma despesa. Ok? Professor, posso colocar um exemplo na minha empresa? Claro, Karina, por favor. Por favor. Você quer habilitar seu microfone? O que você acha, Eric? Comissão do vendedor é uma despesa? Vai ser uma despesa. Sabe por quê? Porque a função de vendas é uma atividade meio daquela organização, tá bom? Não é atividade fim. Portanto, o salário, a comissão, qualquer valor de vendas, propaganda, você for lá e pagou um post publicado lá, patrocinado no Instagram, despesa comercial. Despesa comercial. Deixa eu ler o que está escrito aqui. O trabalhador que faz o curso e monta a matéria-prima, caso o salário é um custo. Exato, Karina. Exato. O que vai, o operário, a pessoa que está lá na produção, na industrialização, esse sim é um custo. Esse sim é um custo. Tá bom? Se alguém tiver algum exemplo prático, eu trabalho em tal lugar, Igor. Eu, Salário professor, dessa pessoa. Pode falar, Lucas. Explique a sua empresa. eu sou tapeceiro em Tá. uma fábrica, né? Aí então Uhum. eu tapeço a cama, cabicheira. Então, nesse caso, eu sou um custo para minha empresa, né? Isso. Exatamente, exatamente. Você trabalha numa empresa que industrializa, que produz cabeceira de cama, tudo isso, né? Cama box, isso, baú. Perfeito. Todas as pessoas que trabalham na fábrica produzindo, inclusive o supervisor de produção, tudo isso é considerado um custo. Por quê? Porque esses gastos ficam ligados à atividade fim, que é industrialização. Que é industrialização. Agora a Karina perguntou: e as pessoas que ficam no setor financeiro? Essas pessoas têm alguma coisa a ver com indústria? Com industrializar? Com fabricar? Não, não tem. São importantes? Muito importantes, mas não é um custo para a empresa. Então, quando você formula o custo do produto produzido, você ignora essas pessoas. Por quê? Porque o custo do produto é apenas o valor que você gastou com aquele produto. Entendem? Por isso, empresas cortam despesas para aumentar o lucro. Mais ou menos, Lucas, mas assim, foi uma boa pergunta. A maior margem de corte realmente está nas despesas e não dos custos. Porque os custos, geralmente, na maior parte das empresas, eles ficam muito ali, ó, sabe? O mais enxuto possível. Então, as empresas geralmente cortam nas despesas. Administrativo, comercial e financeiro. Geralmente é por aí que as empresas cortam, tá bom? Pessoal, tá dando para entender? Então, empresa terceirizada é uma despesa, né? Depende. Eu poderia, há 5 anos atrás, eu poderia ter te falado desse jeito assim, Lucas, com certeza é uma despesa, porque a legislação trabalhista brasileira, há 5 anos atrás, não permitia a terceirização de atividade fim dentro de uma empresa. Hoje em dia já mudou isso. Com a reforma trabalhista, isso mudou. Então, depende muito. Nessa empresa que você trabalha, por exemplo, eu posso ter terceirizados lá dentro fazendo o seu mesmo trabalho. Então, não quer dizer se tem vínculo empregatício com a empresa ou se é terceirização. Tudo reflete na atividade fim da empresa. Você quer ver uma coisa? Eu não sei qual é o nível de especialização que exige em alguns trabalhos, mas suponhamos que vocês vão fazer uma cadeira muito fina, muito chique, e você não tem uma máquina apropriada para fazer aquela cadeira. Aí você vai contratar uma empresa para fazer isso. Esse valor que você está pagando desse contrato é um custo também. Por quê? Porque está sendo aplicado especificamente na atividade fim, na empresa, na industrialização, na fabricação, tá bom? Então não tem nada a ver de se é terceirizado ou se ou se é vinculado à empresa. É onde está sendo aplicado aquele gasto.
O Eric perguntou, caso o espaço de empresa seja alugado, o aluguel se torna um custo? Eric, boa pergunta, e eu ia entrar nesse daqui a pouquinho, vou falar agora sobre isso. O aluguel, vamos lá, pessoal, me ajuda, me ajuda. Aluguel é um custo ou despesa? O que vocês acham? Aluguel, custo ou despesa? Ó, eu tenho 3 custos, 2 despesas, terceira despesa. Todo mundo está certo. Mas sabe qual seria a resposta mais apropriada? Karina. Boa, Karina. Exatamente. Depende. Depende. Olha só, vamos utilizar a empresa do Lucas, que é uma empresa de tapeçaria. Suponhamos que a fábrica esteja localizada num lugar e no prédio do lado tem o setor administrativo, tem o setor de vendas, tem uma loja própria. Vocês estão vendo onde eu estou querendo chegar? O aluguel da fábrica, custo. Beleza, aluguel da fábrica, custo. Agora, o aluguel do escritório administrativo, do financeiro, do contábil, de vendas, tudo isso é uma despesa. Olha que interessante. Vou voltar, olha só, vamos lá. Vamos no exemplo dos carros que a galera falou aí. Se eu falar assim para vocês, gente, manutenção de veículo é um custo, porque olha só, quando eu compro um carro, investimento, sem sombra de dúvidas, tá bom? Por quê? Porque eu pego esse carro e coloco dentro do ativo da minha empresa. Só que um carro, ele tem gastos corriqueiros com ele, né? Combustível, eu tenho manutenção, troca de pneu, tenho tudo isso, toda essa manutenção. Quando eu tenho a manutenção desse veículo, vai ser um custo ou vai ser uma despesa? O que vocês acham? Um custo. E aí? O William acha que é custo. O Lucas acha que é custo. O Lucas... Por que você acha que depende, Lucas? Por que você acha que depende, Lucas? Se o carro for o carro da entrega, professor, só depende dele para entregar o produto. Então, Aí se torna um custo. E aí? Se o carro for o carro da entrega, a entrega é custo ou despesa? Ele é um custo. Se a tua empresa trabalhar só com entrega. Boa. Se a empresa for uma empresa de prestação de serviço, trabalhar só com entrega, aí é o mesmo caso do Uber. É atividade fim. Agora é uma empresa industrial. É a empresa do outro Lucas, que trabalha nessa empresa de tapeçaria. A entrega é um custo ou despesa? O que vocês acham? Despesa, porque é meio. Perfeito. Exatamente. Essa é a lógica. Empresa de tapeçaria é industrializar, pessoal. É fábrica. Qualquer coisa que não seja aplicado na fábrica é atividade meio. É atividade meio, tá bom? Por mais importante que seja. Pô, a gente está falando de logística, está falando da importância que é você entregar um produto que você produziu. Mas não é atividade meio, mas não é atividade fim, me desculpem. A atividade fim é apenas fábrica. Tudo que é destinado à fabricação. O que não é fabricação é atividade meio, não importa. Não importa a importância. Não significa que tenha a relação com importância, com essencial ou não. É apenas atividade meio e atividade fim. Tá bom? Outra pergunta. Gasto com energia elétrica. Gasto, porque aí pode ser qualquer coisa, com energia elétrica. Custo ou despesa? O que vocês acham? Ó, gostei das respostas. Natanael e Pedro falam. Exato. Boa, William. Exatamente. Se eu falar assim, pessoal, gasto com energia elétrica. Boa, Pedro, exatamente. Gasto com energia elétrica da fábrica. Vai ser custo ou vai ser despesa? Vai ser um custo. Exatamente. Então, os gastos relacionados, olha só, os gastos relacionados à produção, custo. Gastos relacionados a qualquer outra coisa que não for produção, despesa. Qualquer outra coisa que não for, despesa. Igor, isso faz alguma diferença na prática? Faz. Sabe por quê? Porque quando a informação
da contabilidade de custos mais importante, e é uma das mais importantes da empresa inteira, eu chegar assim para vocês e falar o seguinte, pessoal, eu tenho uma empresa que produz caneta, e eu gasto R$ 5 para produzir uma caneta. Quando eu falo isso, eu gasto R$ 5 para produzir uma caneta, eu estou me falando apenas de custo. Todas as despesas estão fora disso aqui. Tudo isso aqui, olha só. O Lucas chegou lá na frente e é exatamente isso, Lucas. Exatamente isso. Então, tudo isso entra no CMV? Perfeito. Exatamente isso. Todo o custo compõe o custo do produto. E lá na frente esse cara vai virar um CMV. Quando ele for vendido. Então, olha só. O Lucas já pegou o negócio, já foi lá na frente e interpretou muito bem. Por que que a gente precisa interpretar muito bem a diferença entre custo e despesa? Vocês estão conseguindo, pessoal, me entender? A gente está indo no mesmo rumo? Sim, professor, sim. Ótimo. Beleza. Que bom, que bom. Então, ficamos entendidos assim. Último exemplo para a gente prosseguir. Pessoal, se eu fosse falar para vocês assim, pessoal, salário do supervisor da fábrica. Supervisor. Ele não coloca lá a mão na massa, é o supervisor. Salário do supervisor da fábrica é um custo ou uma despesa? Despesa. De certa forma, eu deixei vocês bem tendenciosos, né? O Pedro está no caminho certo. Tem que ter ele. O supervisor, ele está relacionado, sim, à atividade fim da empresa. Ele está ligado na produção. Por mais que ele não coloque a mão na massa, sabe? Um engenheiro, por exemplo. Ele faz... Se eu tiver um engenheiro de produção, por exemplo, ele está ligado à atividade fim. Em algumas empresas de cunho alimentício, precisa de ter um nutricionista lá para desenvolver o produto mesmo. Esse nutricionista está ligado à atividade fim. O salário do nutricionista é a atividade fim, porque está lá na produção. Tudo isso está na produção, tá bom? Então sempre pensa assim, é ligado à produção, custo. Não é ligado na produção, é uma despesa. É uma despesa, tá certo? Muito me perguntam, vocês já... Semana passada isso também aconteceu. Quando eu falo assim, pessoal, a depreciação é perda do valor, a desvalorização. A depreciação pode ser considerado um custo ou uma despesa? O que vocês acham? Depreciação. A perda do valor de alguma coisa é considerado um custo ou uma despesa? Também acho que é uma despesa, professor. Não está errado, não está errado. Mas se eu falar assim, ó, tem umas pessoas... O Lucas perguntando, só se for de investimento. Então, olha só, a depreciação por si só, ela só existe se você tiver esse produto. Então, assim, quando que você tem depreciação? Quando você compra um investimento, beleza? Você comprou um imóvel, você comprou um bem, você comprou uma fábrica, você comprou uma máquina, você comprou um carro. Tudo isso você vai ter desvalorização, você vai ter depreciação, tá bom? Então, primeiro, olha só como funciona, né? É mercadoria que estraga no mercado. Vou chegar lá daqui a pouquinho, Klinger. Daqui um minutinho eu chego lá nessa sua pergunta. Mas eu estou falando apenas da desvalorização de um bem que você tem. Essa desvalorização, algumas pessoas acham que é custo, outras pessoas acham que é uma despesa. As duas pessoas estão certas. Mas a mais apropriada seria? Depende. Pessoal, essa máquina, esse aparelho que está sendo depreciado, que está perdendo valor, ele é aplicado na produção? Se for, é um custo. Agora, se for um produto, um carro, algum bem que não é ligado na produção, aí é uma despesa. Igor, me dá um exemplo. Pode falar, Lucas. Desculpa. No semestre passado eu fiz uma pergunta pro professor, que o Classroom, para você usar, né, as faculdades, ela paga, né, para Google. Então ela seria um custo, né, para vocês? Mais ou menos, porque ela... Eu teria que pensar, eu teria que refletir um pouquinho sobre isso. Mas você perguntando para mim de imediato, eu considero o Classroom como uma atividade meio. Eu considero o Classroom como atividade meio. De imediato eu teria que pensar, refletir um pouquinho sobre isso. Mas sem ele a gente não teria aula, né?
Uai, no primeiro semestre com pandemia teve aula, eu dei aula pelo Zoom. Pelo quê? Eu dei aula pelo Zoom, pelo aplicativo Zoom. Ah, só. Então, é necessário? Pois é, tá vendo? Faz sentido, Pedro, faz sentido. Realmente pode ser um custo? Pode ser um custo da mesma maneira que uma sala de aula é um custo para uma empresa. Pensando por esse lado, tá vendo como eu falei para vocês? Quando a gente está falando de prestação de serviço, é um mundo gigantesco. É um mundo gigantesco porque tem diversas peculiaridades. Pensando por esse lado, vocês estão corretos e eu estou equivocado, eu estou errado. Realmente, se a gente pensar assim, porque olha, pensa comigo. Pois é um mundo muito gigantesco, entende? Prestação de serviço é um mundo muito gigantesco. Se a gente pensar por um lado que a estrutura física da LS, o gasto com aquela estrutura física, sabe? A sala de aula que está ali, o aluguel, o ar-condicionado, a água, o projetor, tudo isso, todos os gastos com essas coisas são custos, porque são aplicados na atividade fim. Então, por consequência, o Classroom também seria um custo, porque é uma atividade fim. Vocês estão certos. Vocês estão certos. Porque não é simplesmente um único meio para reproduzir a aula, né? É mais do que isso. Então, realmente, vocês estão certos. Eu diria que o Classroom, pensando um pouquinho melhor, vocês me ajudando, eu julgaria isso como um custo. Eu julgaria isso como um custo. Mas o que eu falei para vocês, prestação de serviço é um negócio inimaginável, inimaginável. Tá bom? Tudo bem? Prestação de serviço, desculpa, contabilidade de custos para empresas comerciais, tranquilaço. Agora, industrial, já começa a dificultar. Hora de prestação de serviço, mas se parar para pensar, a faculdade em si, nesse momento, se tornou uma despesa. Bom, talvez, realmente, se tornou uma despesa. Você tem todo... É um pouco mais complexo, porque para o pessoal da saúde, por exemplo, eles estão tendo aulas práticas. Então, você precisa do espaço. Então, talvez não tenha deixado, não deixou de ser um custo, sabe? Porque ainda está sendo ligado à atividade fim daquela empresa, da LS. Então, eu considero que continua sendo um custo. Continua sendo um custo. Embora não esteja utilizando, não é que nem não está utilizando, é porque a LS continua utilizando. O pessoal da saúde está tendo aula prática, né? O pessoal da... Nossa, esqueci. De nutrição também está tendo aula prática. De estética está tendo aula prática. Então, algumas coisas estão funcionando lá, tá bom? Então, continua sendo um custo. Mas é legal que vocês pegaram a essência da parada. É exatamente isso, sabe? Atividade fim e atividade meio. E a gente começa a pensar sobre isso. E o legal é que vocês deram vários exemplos, vocês até me colocaram contra a parede, e assim, que não é um negócio que é, sabe, tabelado. Isso é custo, isso é despesa, pronto e acabou. Depende da situação, depende da empresa, depende da situação, tá bom? Só que tem algumas coisas que ficam bem claras que são despesas de forma um tanto quanto bem contundente, sabe? Se eu te falar assim, despesa comercial, despesa financeira, isso eu não vejo uma outra forma de não ser despesa. A não ser que seja uma empresa de marketing, por exemplo. Aí isso é um custo. Beleza? Pô, que bom, Lucas, tá gostando. Podemos continuar então, pessoal? Ficou tranquilo essa definição, essa diferença entre custo e despesa? Professor, quando é uma empresa que produz e ela mesmo vende. Tipo, produz seu produto, mas também vende produtos que não são da sua produção dessa empresa. Beleza, Leandro? Lembra que eu falei para vocês que a contabilidade de custos para uma empresa comercial ela é muito tranquila, porque é apenas o custo do produto que você vai vender. Então, se for uma empresa que vende produtos que não são seus, que ela mesma não produziu, o único custo que essa empresa terá exclusivamente é com a aquisição desse produto. Então, todo o processo de venda, por exemplo, você tem lá um estoque para armazenar. A energia elétrica desse estoque, despesa. O salário do vendedor, despesa. Por quê? Porque o custo de uma empresa comercial refere-se exclusivamente ao valor de aquisição dos produtos que você vai vender. Esse é o único custo que você tem, tá bom? Esse é o único custo que você tem. Beleza? Ficou claro, Leandro?
sim, seria o que você tem com fornecedores. Mas é o que eu estou te dizendo. Olha só, foi uma boa pergunta o Leandro ter falado isso. Porque pensa comigo, olha só. Olha só a pegada, gente. Tenho R$ 1.000 e fui lá e comprei R$ 1.000 de caneta. Eu vendo caneta. Eu pego R$ 1.000 e compro R$ 1.000 de caneta. Essa operação é o quê? Que tipo de gasto é essa operação, gente? O que vocês acham? Fui lá e comprei R$ 1.000 de caneta. Custo, Quase. investimento. Perfeito. Isso aí, William. Exatamente, Eric, Pedro. Agora a galera tá entrando no negócio mesmo. Quando eu compro, é um investimento. É um investimento. Gente, beleza, mas a atividade fim da empresa é vender. Quando que essa caneta vai se tornar um custo, gente? Quando que essa caneta se torna um custo? Perfeito. Isso aí, Natanael. Se a gente tivesse em sala de aula presencial, eu ia te dar um abraço agora. Quando você vender, após a venda, muito bem, Eric, é exatamente isso. Quando eu tenho um custo, quando esse produto é vendido. Que eu tenho até um nomezinho para isso, né? Custo da mercadoria vendida. Custo da mercadoria vendida. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos prosseguir. Diferença de custo e despesa, beleza. Então, para calcular o CMV de uma empresa comercial seria bem mais fácil. Bom, vamos lá. É bem mais fácil, exatamente, Lucas. Excelente pergunta, excelente pergunta. Eu vou voltar, tá? O Lucas Gomes. Eu vou voltar para o Lucas Gomes daqui a pouquinho. Só responder o Lucas Guedes agora. É exatamente isso. Porque olha só, o custo da mercadoria vendida de uma empresa comercial é fácil. É você perguntar, amigão, quanto que você pagou por essa caneta que você está vendendo? Esse é o CMV de empresa comercial. Agora, o CMV de empresa industrial é diferente. É o quê? Amigão, quanto que você gastou para produzir essa caneta? Aí, amigão, tem 1 milhão de coisas aqui. Eu tenho componente eletrônico, eu tenho ferro, eu tenho tinta, eu tenho não sei o quê, eu tenho não sei o quê. Entendem? Então, olha a complexidade que eu tenho da contabilidade de custos para o ramo industrial. Vamos lá, eu vou responder para você de novo, tá, Lucas Gomes? Professor, quando compra mercadoria e pagamos o frete para outra empresa, despesa custo. Perfeito. Muito boa essa sua pergunta, Natanael. É relacionado ainda a uma outra disciplina que a gente não está estudando, que é custo com mercadorias, ok? Que está lá mais especificamente em contabilidade básica. Mas eu vou te responder. Qualquer valor que você pagar na compra é considerado um custo. Vai agregar ao custo do produto. Então, frete, se você tiver que pagar algum seguro, você foi lá e comprou no AliExpress, chegou no Brasil, foi tarifado. Tudo isso você vai embutir no custo do produto. Beleza? Mas lembra disso aqui, ó. Mas lembra desse esqueminha aqui, ó. Eu compro, entra no meu estoque, é um investimento. Em que momento esse investimento deixa de ser investimento? Quando você vende. Então, lá na frente, quando você vender, o frete, o seguro, o imposto, tudo isso vai ser considerado um custo. Vai refletir no preço final. Tem que refletir, né, Pedro? Senão você vai tomar tinta, você vai tomar prejuízo. Tá bom? Lucas Gomes, vou tentar te explicar novamente. Eu não sei se foi isso que você não entendeu, mas olha só, vem comigo. Quando eu compro essa caneta, vamos dar esse exemplo dessa caneta. Eu comprei. Era isso? Te respondi então? Te respondi? Ah, então ótimo. Mas qualquer dúvida, pessoal, vai perguntando aí. Vai perguntando, porque as perguntas de vocês tornam a aula muito mais rica. Porque eu não vou conseguir lembrar de todos os exemplos, às vezes passa alguma coisa desapercebida. Então vocês fazem com que a aula fique mais rica, beleza? Então vamos lá, vamos continuar. Isso aqui é muito interessante a gente parar para pensar. Olha só isso. Todo gasto efetuado antes da linha de produção, olha só isso, é um investimento. Porque olha só, tudo o que eu faço antes da linha de produção, eu estou comprando coisas para colocar onde? No estoque. Então, todos os gastos antes da linha de produção é um investimento. Agora, os gastos na linha de produção, durante a linha de
produção, a industrialização, a fabricação, aí é um custo. Agora, o produto está pronto, já era. Qualquer coisa após a linha de produção é uma despesa. Então, olha só que interessante. Qualquer coisa que eu gaste antes da industrialização é um investimento. Porque eu estou comprando coisas para dentro do estoque, colocando dentro do meu estoque dessa empresa. Aí eu começo a linha de produção, é um custo. Depois que o produto está acabado, finalizado, eu tenho despesa. Tudo daqui para frente é tudo despesa. Vou tentar fazer uma analogia, com uma empresa comercial. Uma empresa comercial, pessoal, ela começa quando? Aqui, ó. Não é? Uma empresa comercial, ela compra o produto produzido já, prontinho. Então, todos os gastos que ela tem é daqui para frente. Então, todos os gastos que uma empresa comercial tem, no momento em que ela pega o produto e coloca para dentro das dependências dela, tudo isso aqui é despesa. Todos os gastos que eu tenho da compra vai ser considerado um custo. Mas daqui para frente, tudo é despesa. Ó, Lucas Guedes, explica para ele. Assiste a aula de novo e explica para ele. Se ele tiver dúvida, anota aí ou me manda mensagem na hora que eu te respondo. Professor, em questão de empresa que aluga material. Eita, Karina, aí você me pegou, hein? Me explica mais um pouco. Que tipo de empresa é essa? Que tipo de empresa é essa? Que aí a gente teria que pensar de forma mais, sabe? Não de forma ampla, sabe? A gente teria que ser um pouco mais específico. Porque empresas, como eu disse para vocês, empresas de cunho de prestação de serviço, a definição de custo e despesa, ela é um pouco mais complicada. A minha empresa aluga material para construção. Pode falar, William, eu te cortei. Eu ia dar um exemplo da minha empresa também, de prestação de serviço, é de gestão de resíduos. Aí a gente faz coleta de lixo, de papelão, de recicláveis também. Aí, no caso, o caminhão seria um custo também, né? Porque é ele que faz as coletas. O caminhão, o gasto com a aquisição do caminhão é um investimento. Agora, todos os gastos com o caminhão, depreciação, manutenção, combustível, troca de uma lâmpada, alguma coisa nesse sentido, aí sim é um custo. Porque está ligado. Também. O salário do motorista também é um custo. Também é um custo. Beleza? Beleza. Bom, agora a pergunta da Karina. A empresa aluga matéria para construção civil. Vamos lá, vamos pensar o que poderia ser um custo para essa empresa. O transporte seria um custo. O transporte, assim, de pegar esse... Eu acredito que deve ser um maquinário bem pesado, né? Então, levar até o local, pegar novamente e levar para as dependências da sua empresa, isso seria um custo. A manutenção desses equipamentos, né, que você aluga também seria um custo, tá certo? A parte comercial, aí é despesa, beleza? Aí é despesa. Mas aí, assim, a gente teria que pensar propriamente em todos as nuances disso aí. Mas, assim, sendo bem claro com vocês, numa empresa de prestação de serviço, isso difere muito pouco. Isso não faz tanta diferença assim. Isso não faz tanta diferença assim. Sabe por quê? Porque, deixa eu fazer um... No último slide eu vou falar sobre isso, a diferença. No último slide eu vou falar sobre isso. Por que que numa empresa industrial faz toda a diferença? Você não pode errar. E numa empresa de prestação de serviço, você tem que saber. Mas assim, se você errar, não vai fazer tanta diferença assim, tá bom? Em empresa industrial é muita diferença. Industrial e comercial é muita diferença que faz isso. No caso dos funcionários que faz a coleta, é um custo? Sim, Virgínia, sim. Seria um custo porque está vinculado à atividade fim daquela organização. Então, sim, a coleta da empresa que o William trabalha, sim, seria, esses funcionários, sim, seriam um custo para a organização. Tá bom? Então, vamos prosseguir. E, por fim, a última espécie de gastos que nós temos é considerado uma perda. É um gasto anormal, não intencional, decorrente de fatores externos que não estão dentro do planejamento de empresa.
é considerado uma despesa para fins de DRE. Então, para fins de demonstrativo de resultado do exercício, é considerado uma perda. Demissão de funcionário. Depende de que funcionário é, Pedro. Depende de que funcionário é. Todos os salários e os encargos trabalhistas depende do funcionário. Depende do funcionário, tá bom? Se for um funcionário... Bom, vamos pensar mais um pouco. Se for um funcionário de uma indústria, paga, por exemplo, os direitos. Então, eu diria que isso seria uma despesa. Sairia do plano, isso. Sairia do plano, seria uma despesa. Sim, seria uma despesa. Exatamente. Não seria... talvez não fosse considerado uma perda, porque uma perda... Deixa eu pensar, vamos pensar juntos. Gasto normal, externos... Pode ser considerado sim uma perda. Pode ser considerado sim uma perda. Mas assim, você consegue perceber que, independente de ser considerado uma perda ou uma despesa, eu vou tratar esses caras da mesma forma? Porque, olha só, as perdas, elas são consideradas como uma despesa para fins de DRE. Porque, olha só, deixa eu só montar a DRE rapidinho para vocês aqui, ó. É despesas, CMV, receita, despesa, receita, CMV e despesa. Aqui só entra o que for gasto com o produto especificamente. Todo o resto vai entrar onde? Todo o resto entra aqui, tá certo? Então, esse uso da demissão de um funcionário vai entrar aqui em despesa, tá certo? Pode ser considerado uma perda. Eu uso pistola de grana para brincar, aí eu jogo grampo nos funcionários. Isso é uma perda? Lucas, isso é considerado uma perda. Isso é considerado uma perda, tá bom? Então ele tá ficando mais pobre, né, professor? O chefe. Sim, tá ficando mais pobre. Tá ficando mais pobre. Então eu vou continuar atacando. Mas ficou clara essa questão da perda? Então a perda é assim, teve um incêndio, suponhamos, Deus o livre, aconteça alguma coisa na fábrica que o Lucas trabalha. Aí foi lá e deu percevejo, ou teve um incêndio e queimou uma parte, ou alagou, ou um roubo, por exemplo. Tudo isso é considerado uma perda. E para a empresa, você concorda comigo que quando tem esse tipo de coisa, vai lá e tem um roubo na fábrica, ou teve um incêndio, ou teve alguma coisa nesse sentido, você concorda comigo que a empresa está tendo um prejuízo? A empresa está tendo, na verdade, o que, gente? Uma despesa. Esse valor com a perda, ele é considerado uma despesa. Ele não vai compor o custo do produto, mas vai entrar na DRE a título de despesa. Se tiver seguro, é uma despesa? Excelente pergunta, Thiago, excelente pergunta. Vou responder a sua pergunta com uma outra pergunta. Olha só o que acontece. Suponhamos o seguinte. Vou dar um exemplo de carro, que é mais fácil entender, depois eu respondo de mercadoria. Você tem um carro, você tem dinheiro, você tem 100 mil reais no bolso. Você tem 100 mil reais em dinheiro, ok? Você vai lá e compra um carro no valor de 100 mil. Você ficou mais rico ou ficou mais pobre? O que você acha? Você comprou um carro no valor de 100 mil, mesma coisa. Beleza. Agora, imagine a situação. Seu carro foi roubado. Você entrou lá, deu entrada no sinistro do seguro. O que vai acontecer? A seguradora vai fazer o quê? Vai te dar os 100 mil reais. Não vai? Então, aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada, né? A única coisa que você fez, você vendeu o carro para a seguradora. Foi isso que aconteceu. Você vendeu o seu carro para a seguradora. Fazendo uma analogia com os seguros de uma empresa comercial, suponhamos a empresa do Lucas, se tiver um seguro, seria a mesma coisa. Beleza? O dinheiro, eu tenho dinheiro em sofá, em cama, em alguma coisa nesse sentido. Tem dinheiro em mercadoria. Fui lá e teve um incêndio ou alguma coisa nesse sentido, eu não tive nem perda, eu não tive nada. A única coisa que eu fiz eu troquei mercadoria por dinheiro. Deu para entender? Alguém fez uma pergunta, acho que foi o Lucas fez uma pergunta, deixa eu ver aqui. Mas o que você paga de seguro é uma despesa. Perfeito. Exatamente, Lucas Guedes. O que você gasta,
Porque assim, você está pagando o seguro todo ano, não paga? Todo ano você paga seguro. Isso é considerado uma despesa. Perfeito. O Pedro fala liquidez no caso. Exatamente, exatamente. Você tem dinheiro, só que esse dinheiro está no formato de uma cadeira. Ele não é líquido, ele não tem uma liquidez muito alta, porque você tem que vender para se tornar o dinheiro. Agora, aí você vai, tem um incêndio ou alguma coisa nesse sentido, aí o que acontece? A seguradora vai lá e te dá esse dinheiro. Beleza? Beleza. Então, que bom que o Lucas respondeu a sua pergunta, Thiago. Mas é isso. Quando é porque assim, você paga o serviço da seguradora. Esse pagamento, aí vai ser considerado uma despesa financeira, tá bom? Por quê? Porque você está pagando mês a mês uma prestação de serviço para te assegurar. Agora, no momento em que acontece alguma coisa e você precisa da seguradora, aí sim, você não tá você só está trocando a liquidez do seu patrimônio. É como se fosse uma venda. Você está fazendo uma venda, tá bom? Só que nesse tipo de situação, você não vai pagar imposto. Você não vai pagar imposto, porque a legislação tributária é bem clara no que diz respeito a isso. O dinheiro que entra na empresa a fins de sinistro de... Eu não sei como é que é a legislação na ponta da língua, sabe? Mas o que fala é exatamente isso. O dinheiro que entra para a empresa com sinistros é justamente isso. Ótimo. Pô, que bom, que bom. Deixa eu ver aqui as perguntas que eu me perdi um pouco. Peraí. Valeu, Lucas Guedes. Obrigado, que vocês estão gostando. Nesse caso, seria uma despesa se não usar, né? Então, olha só, Natanel, o valor que você paga todos os meses, ou todos os anos, talvez, do seguro da prestação de serviço, é uma despesa independente de usar ou não, tá bom? Despesa com seguro é uma despesa. O gasto com seguro é uma despesa. Então, vamos lá. Tudo bem, então, até aqui? Então, vem comigo, vem comigo. Olha só a lógica, olha só a lógica. Uma empresa, vamos comigo, uma empresa compra 500 latas de tinta a R$100 cada. Então, foi lá e comprou 500 latas de tinta e pagou R$50 mil. Pessoal, qual a classificação desse primeiro gasto? O que vocês acham? Investimento. Perfeito. Muito bem, William. É um investimento. Um investimento. Beleza. Boa, Eric. Boa, Pedro. Agora, por que é um investimento? Gente, eu tinha R$50 mil em dinheiro. Eu peguei esses R$50 mil em dinheiro e comprei tinta. Tá lá no meu patrimônio da empresa. Tá lá no meu patrimônio. Agora, eu peguei parte desse patrimônio e utilizei na produção, na industrialização. Que tipo de gasto é esse? Custo. Perfeito. Exatamente, custo. Aí, eu posso ter qualquer tipo de empresa. Qualquer tipo de empresa. Pode ser, sei lá, pode ser uma empresa que vende, pode ser até a tapeçaria do Lucas, por exemplo. Pegou as latas de tinta que comprou, tá lá no estoque, e colocou para produção, para industrialização. Eu tive um custo. Agora, eu fui lá, a minha empresa foi lá e pintou a fachada e eu gastei 70 latas para pintar a fachada da empresa. Isso vai ser que tipo de gasto, gente? Perfeito. Exatamente. Exatamente, é uma despesa. Então, eu vou retomar o slide um pouquinho lá atrás. Olha que interessante, gente. Quando eu compro algum produto e ele compõe o meu ativo, eu falo de um investimento. Agora, quando eu for utilizar esse investimento, esses itens, ele pode ser um custo ou pode ser uma despesa. Como que eu vou classificar entre custo e despesa? É bem simples. Você me responde assim, Igor, isso é sussa. Isso é mais fácil do que fazer gol no Flamengo. Como que eu vou classificar? Depende de onde está sendo aplicado. Se for aplicado na fábrica, custo. Se não for aplicado na industrialização, é uma despesa. É uma despesa, tá certo? Você quer ver uma coisa? Algumas empresas ainda têm um volume muito alto de impressão, por exemplo. Impressão de papel mesmo. Aí você vai lá e compra papel, resmas de papel. Você compra toner de papel. Você comprou um toner. O toner é caro. Quando você compra um toner, é um investimento. Esse negócio vai para o ativo da empresa. Vai para o ativo da empresa. Agora, no momento que você for utilizando aquele toner, isso é uma despesa para a organização. Tá bom? Então, é só para vocês verem a diferença.
Quando eu movimento ativo, patrimônio é investimento. Em algum momento, esse investimento ele pode começar a ser uma despesa ou um custo. Depende da aplicação. Depende de onde está sendo aplicado. Deu para entender isso, pessoal? Olha só. Pontinhos extras para duas pessoas. Primeira pessoa que me falar quanto que eu tenho de custo, ganha pontinho extra. Uma pessoa só de cada, tá? Não vai ganhar duas vezes. E primeira pessoa que me responder qual que é a despesa, ganha pontinho extra. Então tá aí para vocês se divertirem. Deixa eu fazer também, que eu não fiz ainda. Primeira pessoa que me der a resposta certa, pontinhos extras. Só tem uma despesa, professor? Não já tá cortando. Tem mais de uma. Tem mais de uma, tá? Deixa eu fazer as continhas aqui. Olha aí, a Virginia já tá querendo ajudar todo mundo. Eu sou muito competitivo para essas coisas, Virginia. Eu acho que se eu fosse você, eu começaria a jogar uns valores aleatórios assim no chat, sabe? Só para induzir as pessoas a errarem. Eu sei. Vocês são melhores do que eu. Deixa eu fazer aqui. Calma aí que já vou ver a resposta. Calma aí. Eu tô tão preguiçoso que eu não tô nem fazendo. Eu tô procurando isso na aula do ano passado. Eu tô com preguiça. Coisa feia, né? Aí não achei, vou ter que fazer mesmo. Problema não. Deixa eu abrir meu Excel aqui. Então segura aí. Gente, eu não sei ainda não, tá? Pedro e Natanael, segura aí que eu já vou fazer. Calma aí. Vai jogando aí que daqui a pouco eu respondo. Tô acabando, calma aí. Acho que foi. Deixa eu ver aqui o valor. Aí, será que eu fiz certo? Deixa eu confirmar, tá, gente? Pronto, foi. Agora deixa eu ver. Vamos lá, vamos começar. Pedro. Custo, não, Pedro. Natanael, custo, não, Natanael. Klinger, 303 mil, também não. Pedro, 58 mil de despesa, também não. William, 344, também não. Lucas, 160, também não. Natanael, também não. Vamos lá, também não. Vou começar a dar algumas dicas para vocês. E aí, professor, calma aí, tu quer o valor, é? Quero valor. Quanto que eu tenho de custo e quanto que eu tenho de despesa?
Não, Thiago. Não é isso não. Pensa aí, pensa aí. Vou começar só a dar algumas dicas. Ainda tá valendo os pontinhos. Eu tenho um cara que não é nem custo nem despesa. Eu tenho dois caras que não tem nada a ver, que não deveriam nem estar aí. Aí eu tenho... agora eu não posso falar isso não. Também não, Virgínia. Vou esperar vocês ralarem mais um pouquinho. Deixa vocês ralarem mais um pouquinho, aí eu explico, dou essa próxima dica. E aí, gente? Cansaram? Espera aí, professor, que eu vou acertar. Beleza, William? Eu não lembro se eu te respondi, Virgínia, mas não é isso não, tá? 14.500 também não. Mais do que isso. Mais também, Karina. Mais um pouco, Clindy. Menos, Eric. Vou dar uma dica para vocês. Mais uma dica. Olha só. Eu tenho 6 custos. Tenho 6 custos. Eu tenho 6 custos. Menos, Lucas. Eu tenho dois caras que nem deveriam estar aí, que não tem nada a ver. Eu tenho um... Opa, olha o William aí. Pronto. Primeiro pontinho extra foi dado. O William acertou o custo. Agora o William está fora da disputa e valendo despesa. Primeira pessoa que acertar a Fala aí que eu despesa. acertar, professor. Isso aí, mandou bem, parabéns. Já vou anotar aqui. Desse jeito o William não vai nem fazer prova. Ainda não, não tem a resposta certa para a despesa. Pensa aí, gente, pensa aí. Deixa eu, cadê os pontinhos extras aqui? Pronto. Eu espero mais um pouco, gente? O que vocês acham? Vocês que mandam. Espera. Então tá bom. Também não, Lucas. Bem menos. Quase em Virgínia. Foi na trave essa aí. Ainda não, Eric. Menos. Menos, Pedro. Eu não posso não, professor, mais um? Não, pode não. Não, Lucas, um pouquinho mais. Na trave. Deixa eu ver o que você tá faltando para você aqui. Tá ficando na trave. Opa, Leandro. Leandro acertou. Muita gente acerta na trave, né? Leandro acertou. Pontinhos extras pro Leandro. Agora deixa eu atribuir os pontinhos aqui. E eu já vou fazer junto com vocês. Devolver. Prontinho. Então vamos lá, vamos fazer juntos, beleza? Primeira coisa, gente, primeira coisa, que você se depara com um gasto, tenta classificar ele. Vamos classificar. Deixa eu apagar essa bagunça aqui. E agora vocês vão classificar junto comigo. Na verdade, vocês classificam e eu só escrevo, beleza? Primeiro gasto, mão de obra da fábrica. Que tipo de gasto é, gente? Custo. Perfeito.
Compra de matéria-prima. Investimento. Ótimo. Investimento. Salário dos operadores de produção. Custo. Energia elétrica do escritório de vendas. Despesa. Despesa. Venda, né? Exatamente. Deixa eu trocar de cor. Despesa. Salário dos vigilantes. Esse aqui pode ter dado um pouquinho de complicação, né? Salário Despesa, né, dos vigilantes professor? da fábrica. Despesa. Despesa. Exatamente. Tem nada a ver tem nada a ver, né, pessoal, com produção. É importante? É. Ainda mais dependendo da localização, né? Mas é importante, mas não é produção. Embalagem utilizada na produção. Custo. Perfeito. Salário da secretária do escritório de vendas. Despesa. Despesa, muito bem. Matéria-prima utilizada na produção. Investimento. E aí? Custo. Investimento. Custo. Olha só, Lucas, eu entendi a sua confusão, mas pensa comigo. Quando você compra, é investimento, está lá no seu estoque. Agora, quando você utiliza, você tira do seu estoque e bota para produção. Entendeu? Então, nesse momento, o consumo da matéria-prima é um custo da organização. Porque você já comprou, já está no seu estoque. Você transformou, né, dinheiro por estoque de matéria-prima. Agora, quando você tira do estoque, você queima do estoque. Ele não vai mais estar no seu estoque. E se tornou um custo para a organização. Deu para entender? Deu, professor, deu. Aluguel da fábrica. Custo, né, professor? Custo, muito bem. Receita sobre vendas. Eu acho que é um custo, né? Não, é receita. Receita é quando você vende. Então não tem nada a ver, nem deveria estar aí. Imposto sobre venda. E aí? Despesa. Custo, Quase. custo. Também não. Nenhum dos dois. É uma dedução. Lembra da DRE? Lembra? Receita bruta, deduções e receita Não, mas líquida. teve uma. Foi um dos moleques que falou quando. Não, o senhor falou que passa na alfândega. Tipo, nessas paradas Sim. aí tem um taxamento. Entendi. Mas aí é imposto sobre a compra, não é imposto sobre a venda. Entendi onde você quis. Você está Entendi. certo. Quando eu estou comprando, aí sim, é um custo para a organização. Mas quando eu estou vendendo, olha aqui, é imposto sobre a venda. Tá bom? Deixa eu ir lá para frente. Porque já está acabando, gente. Ué. Pronto. O já está acabando. Energia elétrica da fábrica. Custo. Perfeito. Depreciação do veículo de entrega. Despesa. Perfeito. Exatamente. Fechou, né? Agora é só você somar. Depois que a gente classificou, somamos, fizemos o somatório, deu 41.500, né? Deixa eu ver aqui. 41.500. Esse aqui ficou meio esquisito. Calma aí. 41.500. E pontinho extra para 2 pessoas hoje. Então, quadro resumo para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Gente, olha só. Quando eu tenho um investimento, esse investimento significa dizer que eu não estou ficando nem mais rico nem mais pobre. Estou trocando a qualidade, estou trocando nome bonito que falaram hoje, né? Estou trocando a liquidez do meu patrimônio. Estou trocando dinheiro por patrimônio, por imobilizado. Então, entra no ativo da empresa. Entra lá no meu balanço patrimonial. Beleza? Quando eu tenho uma perda, que é aquela coisa que não foi planejada, alguma coisa nesse sentido, é um prejuízo para a organização também, né? Imagina, a demissão que o Lucas, acho que foi o Lucas que deu exemplo, a demissão, o incêndio ou alguma coisa nesse sentido, é um prejuízo para a organização. É uma despesa para a organização, de certa maneira. Então, quando eu tenho uma despesa, eu levo essa despesa lá para o DRE. É um gasto com aquela coisa.
É uma despesa com aquela perda. Então, eu tenho lá despesa com incêndio, eu tenho despesa com tal coisa, despesa com demissão, coisa nesse sentido. Então, é uma despesa. Quando eu tenho as principais despesas também, né, gente? Administrativa, comercial e financeira, também são consideradas despesas. Isso eu estou falando a título de DRE, tá, gente? Isso eu estou falando a título de DRE. Então, quando eu tenho uma perda, eu levo para a DRE como despesa. Quando eu tenho uma despesa, eu também levo para a DRE. Agora, olha que isso aqui é importante. Quando eu tenho um custo, o caminho do custo, ele é um pouco mais demorado. Sabe por quê? Nas próximas semanas, a gente vai começar a estudar sobre isso. Os custos, os principais, tá, gente? Matéria-prima, mão de obra e outros. Todos os custos, suponhamos que a minha empresa, a minha fábrica, gastou R$ 1.000, vou colocar mais caro. Minha fábrica, ela gastou total, tá bom? No mês de agosto, R$ 10.000 e ela produziu 10.000 canetas. Deu uma travada aí agora, professor. Travou? Na tela. E na imagem do senhor. Voltou para vocês, gente? Não, tá só a voz. Ixi, está a voz. E a imagem voltou? A imagem do quadro. Aí, do quadro agora voltou. Tá, beleza. Tá normal. O meu tá bom. Eu vou falando, se cortar, vocês me falem, tá bom? Por favor. Pensa comigo, olha só. Minha empresa, ela gastou R$ 10.000, e ela produziu 10.000 canetas. 10.000 canetas. Nesses custos, eu tive matéria-prima, eu tive salário dos operários, eu tive aluguel da fábrica, eu tive todos esses custos normais. Quando eu falo assim, gente, eu gastei R$ 10.000 e eu produzi 10.000 canetas, eu posso também falar, o que vocês acham? Eu posso falar, calma, Pedro, não é o CMV ainda, mas seu raciocínio está certo. Eu posso falar que o custo do produto produzido é de R$ 1. O que significa dizer? Eu gasto R$ 1 para produzir cada caneta. Beleza? Então, olha o que está acontecendo, gente. Eu estou pegando mão de obra, matéria-prima, aluguel, energia, água, tudo isso está saindo do meu bolso, está saindo dinheiro do meu bolso. Beleza? E, no final das contas, eu gastei R$ 10.000 e produzi 10.000 canetas. Não tem nenhum lucro. Vamos por partes, Lucas, vamos por partes. Então, olha só. Imagina mesmo a empresa. Produzir 10.000 canetas. Pessoal, o que eu faço com essas 10.000 canetas? Acabei de produzir. O que eu faço com essas 10.000 canetas? Antes disso. Antes de vender. Vai pro estoque? Perfeito. Boa, William. Exatamente aí que eu queria chegar. Eu produzo essas 10.000 canetas. Vai para onde? Pro estoque. Eu vou estocar, exatamente, Lucas. Eu vou estocar. Só que, quando eu levo para o meu estoque, eu não falo assim, eu tenho 10.000 canetas. Eu levo em monetário. Agora, pergunta que eu vos faço. Qual vai ser o valor que eu vou lançar no meu estoque? Quanto que está avaliado o meu estoque que possui 10.000 canetas? Pensa aí. Exatamente, Eric e Lucas. Então, Pedro, não vai depender do valor. Sabe por quê? Porque o valor você já tem. É tudo aquilo que você gastou para produzir essas canetas. Então, esse valor que você está falando da caneta, é o valor que você gastou para produzir. Exatamente, perfeito, Lucas. No balanço patrimonial, vai ficar R$ 10.000, exatamente. Porque olha a analogia, o lucro é só quando vende. O lucro eu só tenho como vende. Até o momento, eu não vendi nada. Eu só estou produzindo e colocando no meu estoque. Eu só tenho lucro com conta de resultado. Quando tenho receita e quando eu tenho CMV.
E o CMV é o quê? É o custo da mercadoria vendida. Aqui eu estou falando sobre produção. Sobre produção. Vou fazer uma analogia diferente. Olha só, gente. Vocês têm uma empresa comercial. Você foi lá e compra de 1.000 canetas, e cada caneta custa R$1, beleza? Quanto que vai entrar no seu estoque em dinheiro? Quanto que vai ser avaliado o seu estoque em dinheiro? Você foi lá e comprou 1.000 canetas e cada caneta custa R$1. R$1. Quanto que vai entrar no seu estoque? Perfeito. Boa, exatamente. Então significa dizer que eu só quero fazer esse paralelo para vocês. O meu estoque está avaliado em R$1.000. Agora, suponhamos que eu seja uma empresa industrial e para produzir 1.000 canetas, eu gastei R$1.000. Quanto que vai entrar no meu estoque de produtos acabados? R$1.000. Exatamente, a mesma coisa. Eu tô tentando mostrar para vocês que quando o produto está acabado, ele faz o mesmo trajeto de uma empresa comercial e uma empresa industrial. É a mesma coisa. A única diferença está nessa nomenclatura. Se for uma empresa comercial, é quanto que eu gastei para comprar esse produto. Isso vai compor o valor do meu estoque. Agora, se eu for uma empresa industrial, a coisa muda de figura. É quanto que eu gastei para produzir. Entendem? Então, por isso que isso aqui tem que fazer sentido para vocês. Quando você tem uma despesa, vai direitinho lá para a DRE. Agora, um custo não. Custo não. Sabe por quê? Porque ele tem um degrau antes. O seu custo vai entrar onde, gente? No estoque. Ele vai primeiro para o estoque. Quando que você leva para o DRE, Igor? Quando você vende. Quando você vende, aí sim você tem um negócio que se chama custo da mercadoria que foi vendida. Ficou claro, gente? Tudo bem? Sim, professor. Tranquilo. Eu assustei vocês. Beleza? Então tá bom. Vou considerar como vocês entenderam, beleza? Semana que vem a gente retoma isso aqui, não tem problema nenhum. Eu vou pincelar novamente algumas coisas. Nesse caso da caneta, qual seria o CMV? Olha só, Lucas, boa pergunta. O CMV é o custo mais apenas daquilo que foi vendido, tá bom? Então, o custo da mercadoria vendida, R$1, da mesma forma. Mas o CMV, eu só calculo do que foi vendido. Porque olha a pegada disso aqui, gente. Só para finalizar a aula com isso aqui. Eu tenho 10.000 canetas no meu estoque. Cada caneta vale R$1, concorda? Se eu vendi 3.000 canetas, o meu CMV vai ser de R$3.000. E as outras canetas estão onde? No meu estoque. Continua no meu patrimônio. São minhas. Entendem? Então, o lucro seria... Exatamente. Então, seria o lucro menos o CMV. Boa pergunta, Pedro. 1 minuto e 30 segundos só. Exatamente isso que você está falando, Pedro. Aí eu faria assim, pessoal, eu vendi cada caneta por R$7. Aí eu tenho como descobrir o lucro. Por quê? R$7 de receita menos R$1 do meu CMV. Aí eu teria R$6 de lucro. Exatamente, Érica. Aí eu teria que vender mais caro. Exatamente. Lucas, você ia fazer uma pergunta, eu te cortei. Pode falar. Tipo assim, professor, porque quando a venda é em atacado, ela é mais barata do que a venda no varejo? Aí é só questão de posicionamento de marca. Porque aí quando você compra no varejo, quando você vende no atacado, significa dizer que você está vendendo maior quantidade, né? Aí você escolhe em ganhar dinheiro no volume e não no preço. Tá certo? Aí é só um posicionamento estratégico da empresa mesmo. Menos lucro, né? Menos lucro entre aspas, né? Porque assim, se você vende muito, significa dizer que o seu lucro também vai aumentar. Entende? O mercadoria estraga também, né? Porque vende mais rápido. Exatamente. O retorno é mais rápido, você vende mais rápido. É exatamente o que o Eric está dizendo. Você vai ganhar na quantidade.
Então é só um posicionamento de marca. Só isso. Mas a essência da parada é a mesma. Eu identifico quanto que eu gastei para produzir e a partir daí eu posso identificar quanto que eu posso vender, mesmo assim eu tendo lucro. Então, para uma empresa comercial, isso é bom, né? Depende muito do posicionamento de marca. Depende muito do posicionamento de marca. Às vezes não é bom para ela vender barato. Por quê? Porque ela quer ser considerada uma marca, sabe? O posicionamento dela é essa. O posicionamento dela é essa. Eu quero vender coisa cara para quem quer pagar, entende? Esse é o meu posicionamento. Exatamente. Excelente exemplo que o Pedro deu foi isso, a Apple. As pessoas continuam comprando BMW, exatamente. É nicho de mercado. É nicho de mercado. O seu ramo, por exemplo, tapeçaria. Tem sofá que custa R$500, você compra na Casa Bahia. Mas se você for lá no Casa Parque, você vai pagar 10 pau no sofá. Se brincar, as duas pessoas vão ter um lucro bem parecido. Só que de um lado, ela vende 2 sofás numa semana. E nas Casas Bahia, você vai vender, sei lá, 100 sofás. Então, um está ganhando no valor, no alto valor agregado, e o outro tá ganhando, a margem é menor, mas você está ganhando na quantidade. Você vende muito, você ganha na quantidade. Beleza? Consegui te responder? Conseguiu, professor? Beleza. Gente, era isso que a gente tinha para conversar hoje. Esse era o conteúdo de hoje. Lá no Classroom, nós temos... Deixa eu sair 30 segundos e eu já compartilho de novo. Deixa eu interromper a gravação também.